Amsterdã, a cidade do rio Amistel e dos canais, nasceu como um assentamento de pescadores no final do século XII. O controle do ambiente natural possibilitou a irrigação adequada para o plantio, e assim o assentamento de pessoas, sendo o conjunto de canais a principal estrutura organizadora dos séculos seguintes. Em seguida, as relações de comércio começavam a se intensificar, e o assentamento começava a se tornar cidade. A população dobra entre 1620 e 1670, e a cidade atinge 200 mil pessoas. Então foi necessário destruir algumas casas medievais para a construção de casas mais altas, as quais eram econômicas, pois o governo cobrava impostos territoriais baseados na largura dos lotes. Naquela época, corre uma expansão dando origem ao Jordão, forma urbana mantida pela cidade cerca de 150 anos, até o início da quarta expansão, movida pelo crescimento populacional do início do século XIX. Século XIX teve as malhas derrubadas e, consequentemente, abrindo portas para a desordem urbana. Edificação junto ao canal e à rua, o bairro Jordã, foram abertas ruas paralelas e perpendiculares. As edificações ocupavam praticamente 100% do terreno, não contendo jardins nos lotes. Uma morfologia de nova ordem que aparece no bairro Jordã é a do Ruf. A disposição dos edifícios dá-se mediante um bloco fechado ou semiaberto. No século XIX, um novo master plan, que seria uma espécie de grid, uma plataforma viária sobre a qual trabalharia o setor privado, foi elaborado em 1877. Foi concluído em 1920. Ao longo dos anos, a prefeitura foi aumentando seu controle do espaço construído, aumentando regularizações construtivas e desenvolvimento de medidas para o planejamento da cidade a longo prazo. O bairro de Oster Park, final do século XIX, deu-se a partir de ruas principais e secundárias, com edifícios de 4 a 6 pavimentos, que ocupavam o perímetro da quadra, com pátios internos. Neste período moderno, o planejamento urbano torna a forma funcional e simplificada. Bairros novos deveriam ser zoneados de acordo com sua função, dimensionados de forma a abrigar a população crescente. Para isso era necessário aumentar a conectividade dessas periferias com regiões centrais. Para isso foi necessária a construção de grandes rodovias urbanas, aumentando a dependência de Amsterdã pelo automóvel individual. O Housing Act de 1902, uma reforma nacional, foi criado para acabar com as condições precárias das moradias, como estando diretamente associado à saúde pública. A partir do Housing Act, a habitação de interesse social não será mais produzida pelo mercado especulativo, e com isso as habitações seriam construídas para o interesse populacional e não das incorporadoras. O ato foi o que regulamentou o planejamento das cidades com mais de 10 mil habitantes. O resultado foi a destruição em massa de inúmeros imóveis nas regiões centrais da cidade e a criação de periferias sem vida urbana, com paisagens que se assemelham a distopias soviéticas, com repetidos blocos residenciais. Felizmente, isso só foi parcialmente executado. O plano de expansão de Berlage, no bairro Rivière, nos anos 20, encontra-se em Amsterdã Sul, que é traçado por duas grandes vias no sentido leste-oeste, que ligam o rio Amistel a um estádio. As vias do bairro representam uma gradação na hierarquia que vai das locais às de maior fluxo. As residências eram no perímetro das quadras, com pátios e jardins internos. A Escola de Amsterdã. A Escola de Amsterdã se baseou no Housing Act para criar os aspectos que prezavam, como a unidade habitacional e o ato de saúde pública. As unidades habitacionais deveriam ser edificadas no perímetro da quadra, contendo os jardins internos, o qual se basearam no plano de Berlage, obtendo uma cidade mais limpa. Casa, Rua e Jardim, o bairro de Betondorp, anos 20. O bairro ele possui um traçado composto por ruas diagonais que confluem para um centro, formando uma praça. Todas as casas têm seus jardins posteriores e os pátios internos podem ser acessados pela rua. Entre os vanguardas holandeses tinham preocupações sociais e queriam combater o individualismo, fazendo com que os pátios fossem semi-públicos. Edificação livre e fluxo do espaço. O bairro de Geuzenveld, anos 50. O espaço da rua está eliminado, e o espaço da paisagem se fundirá através das ruas com as zonas verdes, uma paisagem verde ou um parque. A divisão entre a rua e o jardim é modificada com um recuo frontal, e o jardim se passa para a frente da edificação. A edificação livre e o fluxo do espaço convertem-se nos elementos de ocupação e expansão da cidade. Em Geuzenveld não haviam as edificações perimétricas e com pátios internos. Habitação e macroestrutura. O bairro de Belmermeer, anos 60 e 70.
O bairro se localiza a 8 quilômetros do centro de Amsterdã. Foi implantado um conjunto habitacional para 100 mil habitantes. A escala não é mais a da quadra conhecida. O hexágono que estrutura a trama dos edifícios de 10 pavimentos tem extensão de 750 metros e as galerias de 600 metros. Mesmo que estando constituindo-se na Holanda, desde os anos 50, como foi apontada, uma crítica a este desenho de cidade, a esta forma de se construir tecidos habitacionais urbanos, Bijlmermeer é uma demonstração do pensamento funcionalista, pelas críticas que recebeu e que é alvo até hoje. Pelos problemas sociais que enfrenta, acabou tornando-se um antimodelo de núcleo habitacional. Aspectos estéticos do planejamento urbano e que nortearam novas proposições espaciais na Holanda dos anos 70. 1. A questão da identidade territorial. Os habitantes deveriam ter meios de identificar-se com o espaço urbano. 2. A questão da identidade social. O espaço público urbano deveria possibilitar cada vez mais encontros sociais. 3. A questão do coração da cidade. A área central deveria ser perfeitamente identificável. 4. A questão do estabelecimento de um padrão básico. Espaços flexíveis de tal modo que pudessem absorver mudanças de pequeno porte sem comprometer o próprio padrão. 5. A questão de emancipação cultural. Participação no processo de planejamento que conduziu à institucionalização das consultas públicas e participação no espaço público urbano, que levou ao questionamento das formas arquitetônicas. 6. A questão do tempo livre. Possibilidades específicas para a arquitetura de cunho social, tendo em vista a utilização do crescente tempo livre. Para concluir, pode-se dizer que na década de 70, a arquitetura na Holanda pretendeu a eliminação da alienação social e territorial por meio da imagem arquitetônica.